Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas geladas sobre a cidade naquela manhã, transformando as ruas de paralelepípedos em espelhos trêmulos. O vento assobiava entre os prédios, trazendo folhas mortas e o som de buzinas. Contra esse pano de fundo cinzento e indiferente, um homem caminhava lentamente, os ombros curvados sob o peso de anos de miséria. Suas roupas estavam sujas, rasgadas em alguns lugares, e seus sapatos gastos deixavam entrar a água gelada. No entanto, apesar da aparência lamentável, ele caminhava com uma certa dignidade estranha, como se cada passo relembrasse um passado esquecido. O homem passa pelas imponentes portas da Hotel Real, onde o mármore reluzente e os lustres cintilantes refletiam prosperidade e riqueza. O contraste era impressionante. De um lado, luxo, conforto e segurança, do outro, ele, um fantasma da pobreza, destacando-se neste mundo dourado. Ele caminhou até a recepção, onde os funcionários impecavelmente vestidos conversavam entre si. Os clientes, sentados no saguão com cafés fumegantes e jornais, mal ergueram os olhos. Mas o homem, com uma voz clara e calma, disse: "Olá, sou o dono deste hotel." O tempo pareceu parar. O concierge, um homem de rosto severo e gestos precisos, deu uma risada seca, compartilhada por vários funcionários. "Senhor, o senhor está brincando? O senhor?" O morador de rua não respondeu. Ele puxou lentamente uma carteira surrada e extraiu um documento oficial. Os olhares zombeteiros congelaram em confusão e espanto. O certificado de propriedade realmente levava o nome dele. Os funcionários perceberam então que estavam rindo do homem que, na verdade, era o dono do seu universo dourado. Naquela manhã, o Royal Hotel estava prestes a mudar para sempre. O concierge, Charles, estava paralisado atrás do balcão, o documento tremendo em suas mãos. Seus olhos perscrutavam cada linha, cada selo oficial, como se esperasse que algum erro, algum falso milagre, explicasse aquela situação absurda. Mas tudo era perfeitamente real. "É impossível", sussurrou ele com a voz embargada. Você é mesmo Edward Thompson." O homem do casaco puído assentiu lentamente, seu olhar profundo e cansado fixou-se no concierge com uma intensidade silenciosa. Sem palavras debochadas, sem raiva. Apenas uma calma quase régia, uma confiança nascida da experiência e da resiliência. No saguão, os hóspedes que estavam rindo momentos antes começaram a trocar olhares constrangidos. Ouviam-se sussurros. "Mas esse cara, ele... é impossível, olha as roupas dele." Edward sorriu suavemente, ciente do choque causado por sua presença. Lembrava-se de cada detalhe do hotel que construíra com as próprias mãos anos antes, os primeiros planos rabiscados no canto de uma mesa, as noites sem dormir supervisionando cada projeto, as árduas negociações com investidores. Tudo estava perdido, mas não esquecido. Charles, finalmente recuperando a compostura, fez uma pergunta que nunca pensou que faria. "Mas, como você chegou aqui desse jeito?" Edward olhou para baixo, e um véu de tristeza passou por seu rosto. Então, em palavras simples mas impactantes, ele contou a história de sua queda, os parceiros infiéis, as dívidas inesperadas, os processos intermináveis e a solidão que o levou às ruas. Cada palavra parecia ecoar pelo luxuoso saguão. Os funcionários, em silêncio, perceberam que tinham acabado de zombar do verdadeiro dono da casa. A vergonha era evidente em seus rostos. Edward não viera em busca de vingança. Viera para reivindicar o que era seu por direito. Mas naquele primeiro encontro, descrença, choque e curiosidade formaram uma tensão palpável. O Royal Hotel nunca mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, o Royal Hotel vibrou com uma nova excitação. Edward Thompson, antes invisível para o mundo, reconquistava seu lugar de direito. Cada gesto, cada decisão parecia restaurar a ordem e a dignidade do estabelecimento. Os funcionários que antes o haviam ridicularizado o encaravam com uma mistura de respeito e medo. Edward começou revisando a administração do hotel. Revisou as contas, os contratos e principalmente as decisões tomadas pelos gerentes interinos durante sua ausência. Algumas escolhas corruptas ou desajeitadas quase destruíram o que ele havia construído com as próprias mãos. Mas com serena precisão, ele corrigiu cada erro, reintegrando funcionários leais e eliminando aqueles que haviam traído o espírito do hotel. A equipe, inicialmente cética, logo se impressionou. Seu conhecimento profundo do hotel e de cada detalhe revelou uma competência que ninguém poderia ter previsto. Até mesmo hóspedes fiéis começaram a notar mudanças sutis, mas marcantes. O serviço ficou mais atencioso, os quartos mais bem conservados.
a atmosfera imbuída de uma elegância discreta, porém autêntica. Para Edward, o hotel não era apenas um lugar de luxo, mas um símbolo de sua resiliência. Ele havia perdido tudo o que possuía, mas nunca perderá sua visão. Cada passo que dava no hotel parecia ecoar seu passado. As noites sem dormir supervisionando reformas, as negociações árduas com investidores, os momentos de dúvida e solidão. Tudo isso agora fazia parte de seu novo poder. Mas o verdadeiro teste não vinha das paredes ou dos relatos, vinha dos olhares e julgamentos dos outros. Aqueles que o haviam ridicularizado agora estavam em silêncio, percebendo que haviam rido de um homem que possuía mais força e sabedoria do que jamais poderiam ter imaginado. E enquanto Edward caminhava pelos corredores, sua figura magra, porém ereta, inspirava admiração e admiração. O Royal Hotel não era mais apenas um lugar de luxo, estava se tornando o cenário de um retorno lendário, o de um homem que havia perdido tudo, apenas para reencontrar tudo. Edward Thompson sabia que assumir o hotel não bastava. Para restaurar sua grandeza e proteger o que era seu, ele precisava ir além. Começou a introduzir mudanças sutis, porém impactantes, que rapidamente despertaram o interesse de funcionários e hóspedes. Primeiro, ele reavaliou a equipe. Aqueles que haviam sido leais durante sua ausência receberam responsabilidades acrescidas e reconhecimento sincero. Aqueles que haviam traído a visão do hotel foram agradecidos, educadamente mas com firmeza. Cada gesto de Edward era medido, sem raiva ou vingança gratuita. Ele sabia que a verdadeira força residia no equilíbrio entre justiça e sabedoria. Em seguida, ele reorganizou os espaços do hotel. Os quartos foram cuidadosamente redecorados, combinando luxo discreto com conforto autêntico. As áreas comuns, antes impessoais, foram transformadas em espaços acolhedores, onde o requinte se misturava a uma atmosfera acolhedora. Os hóspedes começaram a notar essa diferença quase imediatamente, e o boca a boca se espalhou rapidamente por toda a cidade. Mas o que mais impressionou a equipe foi o tratamento dispensado aos hóspedes. Edward transitava entre eles com uma humildade rara, ouvindo suas necessidades, reclamações e sugestões. Ele se lembrava de cada rosto, cada nome e até mesmo de algumas histórias contadas durante seus primeiros anos à frente do hotel. Essa combinação de habilidade, memória e presença humana transformava a experiência do hóspede em algo inesquecível. Para Edward, cada detalhe importava. Até mesmo pequenos gestos como cumprimentar um garçom ou verificar se um hóspede havia apreciado o café da manhã. Eram maneiras de lembrar às pessoas que o hotel não era apenas um local de lucro, mas um espaço onde todos eram valorizados. Gradualmente, o murmúrio de espanto se transformou em admiração. Aqueles que haviam rido do morador de rua que se tornou dono de casa perceberam que o homem que consideravam fraco possuía uma força e uma visão que muitos nunca tinham visto. Foi então que Edward decidiu dar o próximo passo, um projeto que surpreenderia a todos e transformaria o hotel para além de seus muros e contas. Mas para isso, ele precisava revelar um segredo cuidadosamente guardado há anos. Poucas semanas após seu retorno, Edward Thompson convocou toda a equipe ao grande salão do Royal Hotel. O silêncio se instalou imediatamente, ninguém ousara falar com ele de forma familiar desde sua chegada. Os murmúrios diminuíram, substituídos por uma curiosidade palpável. Edward deu um passo à frente, com um andar calmo, mas seguro, e ergueu a mão para chamar a atenção. Seus olhos escuros perscrutavam cada rosto, e sua voz, firme, mas gentil, ecoou pelo salão. Vocês todos viram o homem que eu fui e o homem que vocês viram nestes últimos dias, disse ele, fazendo uma pausa. Mas há uma coisa que ninguém sabe. Este hotel nunca foi apenas um prédio, nem apenas um lugar de luxo. Sempre foi um símbolo de oportunidade e segundas chances. Os funcionários trocaram olhares intrigados. Alguns franziram a testa, outros ouviram fascinados. Edward então explicou seu plano. Queria transformar parte do hotel em um abrigo para moradores de rua, mas não apenas abrigá-los. Queria oferecer-lhes treinamento, estágios em hospitalidade e oportunidades reais para reconstruir suas vidas. O que perdi por causa de circunstâncias injustas. Mas o que encontrei, quero compartilhar. Aqueles que são esquecidos pela sociedade hoje podem se tornar aqueles que mudarão o mundo ao seu redor amanhã. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns acharam a ideia maluca. Outros ficaram comovidos com a sinceridade e a visão de Edward. Os hóspedes que ouviram a notícia começaram a ver o hotel não apenas como um lugar de luxo, mas como um lugar de transformação e esperança. Então Edward fez um gesto simbólico. Ele tirou uma chave de ouro e a entregou ao funcionário mais jovem presente, um garoto tímido chamado Lucas, ditado.
Esta é a chave para a primeira sala dedicada ao nosso projeto. Cuidem de quem entra. Mostrem que são valorizados. Naquele momento, uma mistura de respeito, admiração e espanto preencheu a sala. O riso zombeteiro dos primeiros dias havia se transformado em um silêncio respeitoso. O homem que todos pensavam estar quebrado havia transformado sua dor em força e esperança para os outros. O Royal Hotel não era mais apenas um hotel, estava se tornando um símbolo vivo de resiliência, justiça e segundas chances. E Edward sabia que isso era apenas o começo. Poucos dias após revelar seu plano, Edward Thompson deu início à transformação prática do hotel. Uma ala inteira foi adaptada para acomodar moradores de rua. Os quartos, antes destinados a hóspedes abastados, foram meticulosamente repintados, equipados com camas confortáveis e tudo o que era necessário para proporcionar dignidade e segurança. A equipe, inicialmente cética, observou Edward trabalhar ao lado daqueles que antes consideravam insignificantes. Ele ensinou, orientou e encorajou, mostrando que a verdadeira força reside na paciência e no cuidado com os outros. Os moradores de rua, inicialmente cautelosos e tímidos, começaram a responder à sua gentileza com gratidão e motivação. Entre eles estava Maya, uma jovem que viveu nas ruas por anos após uma série de infortúnios familiares. Edward a acolheu, oferecendo-lhe não apenas um teto, mas também a oportunidade de aprender o ofício da hotelaria. Ela rapidamente se tornou um modelo para os outros, inspirando confiança e coragem. Os hóspedes do hotel, inicialmente perplexos com a ideia de compartilhar o espaço com pessoas antes marginalizadas, começaram a notar a transformação. A atmosfera não era mais apenas luxuosa, era humana, acolhedora e cheia de vida. Edward havia conseguido criar um equilíbrio sutil entre prestígio e compaixão. Mas esse sucesso crescente também atraiu a atenção dos antigos sócios do hotel, aqueles que o haviam traído. Eles observavam das sombras, intrigados e ameaçadores, buscando uma maneira de retomar o controle ou semear o caos. Edward, ciente dessa ameaça, sabia que precisava proteger seu legado não apenas com sua visão, mas também com sua vigilância. Naquela noite, enquanto estava na sacada com vista para a cidade iluminada, Edward refletiu sobre a amplitude do que acabará de começar. O hotel não era mais apenas um símbolo de riqueza, tornará-se um local de renascimento para aqueles que a vida havia esquecido. E no fundo, ele sabia que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. À medida que o Royal Hotel recuperava seu esplendor e ganhava a reputação de um lugar de esperança e transformação, Edward Thompson sentia uma tensão latente. Os antigos sócios, aqueles que o haviam traído e o lançado na pobreza, não haviam desaparecido. Estavam observando, planejando e aguardando o momento perfeito para atacar. Certa noite, enquanto Edward circulava pelos corredores recém-reformados, notou discrepâncias nas contas e alterações suspeitas nas reservas. Alguns quartos pareciam estar com reservas duplicadas, enquanto os pagamentos pareciam ter desaparecido. Sua intuição imediatamente lhe disse que não se tratava de um erro trivial. Alguém estava tentando desestabilizar o hotel internamente. Ele chamou Charles, o concierge, e alguns funcionários de confiança ao seu escritório. Juntos revisaram cada transação, cada relatório. Edward, com precisão implacável, identificou rapidamente as brechas deixadas por gerentes corruptos. Mas ele sabia que a batalha não seria apenas financeira, seria também pessoal e estratégica. Enquanto isso, os ex-sócios buscavam semear a discórdia entre os moradores de rua e os funcionários leais. Enviavam cartas anônimas, espalhavam boatos e tentavam criar tensão entre os protegidos de Edward e o restante da equipe. O objetivo era claro: enfraquecer Edward e assumir o controle do hotel. Eduardo não se intimidou. Com calma e determinação, reuniu-se com seus subordinados e funcionários, explicando a situação e construindo confiança mútua. Mostrou-lhes que a verdadeira força reside na união e na lealdade, e que ninguém poderia destruir o que haviam construído juntos. A tensão aumentou ainda mais numa noite em que um misterioso apagão deixou parte do hotel na escuridão. Edward correu com Lucas, o jovem funcionário, e descobriu que os sistemas elétricos haviam sido sabotados intencionalmente. Mas graças ao seu profundo conhecimento do hotel e à sua agilidade mental, ele rapidamente consertou as instalações e garantiu a segurança do local. Este capítulo da história deles terminou com uma conclusão clara. As ameaças externas eram reais e perigosas, mas Edward e sua equipe estavam prontos para enfrentá-las. A verdadeira batalha para proteger o Royal Hotel e seus habitantes estava apenas começando, e cada decisão que Edward tomasse seria decisiva para o futuro. Após a sabotagem inicial,
Edward Thompson percebeu que a inação não era mais uma opção. Seus antigos parceiros acreditavam que seu retorno seria frágil e que seu passado de sem-teto o tornaria vulnerável, mas estavam enganados. Edward desenvolveu um plano preciso para proteger o hotel e seus protegidos, ao mesmo tempo em que tomava a iniciativa. Ele começou reforçando a segurança do hotel. Câmeras foram instaladas em locais estratégicos. Os sistemas de fechaduras foram modernizados e todos os funcionários leais receberam instruções claras sobre como denunciar comportamentos suspeitos. Mas Edward sabia que a verdadeira batalha não seria apenas técnica, seria também psicológica. Ele convocou seus antigos rivais para uma reunião, sob o pretexto de uma negociação amigável. Os sócios confiantes e arrogantes não suspeitavam de nada. Eduardo expôs com calma e precisão as evidências de sua sabotagem e irregularidades nas contas. Cada documento, cada fatura falsificada, cada tentativa de semear a discórdia foi apresentada. O silêncio se instalou na sala e pela primeira vez, seus adversários perceberam que estavam diante de um homem que havia sobrevivido a tudo. Mas Edward não procurou humilhá-los publicamente. Em vez disso, ofereceu-lhes um acordo. Deixem o hotel em paz e reconheçam o que construímos juntos, ou tomarei medidas legais e financeiras que os arruinarão. Sua voz era suave, mas firme, cada palavra carregada com a força da experiência. Enquanto isso, ele continuou a fortalecer o espírito de sua equipe. Os moradores de rua e os funcionários aprenderam a trabalhar juntos, compartilhando responsabilidades e construindo confiança mútua. Maya, Lucas e outros se tornaram não apenas habilidosos em seus trabalhos, mas também unidos diante de ameaças externas. O hotel havia se tornado um microcosmo de resiliência, onde todos podiam reconstruir suas vidas enquanto defendiam o que haviam conquistado. O contra-ataque estratégico de Eduardo deu resultado. Os sócios, impressionados e assustados, recuaram temporariamente. Mas Eduardo sabia que essa trégua não duraria para sempre. A batalha pela sobrevivência e honra do Royal Hotel não havia terminado, e ele precisava permanecer vigilante para antecipar o próximo movimento. Enquanto a noite caía sobre o hotel iluminado, Edward estava na sacada, observando a cidade cintilante lá embaixo. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele havia recuperado o controle, mas o maior desafio ainda estava por vir. O Royal Hotel parecia mais forte do que nunca, mas Edward Thompson sabia que a paz era frágil. Certa noite, enquanto a chuva caía torrencialmente e o vento uivava contra as janelas, um incêndio irrompeu na ala recém-reformada dedicada aos protegidos. Os alarmes soaram, um grito estridente no silêncio da noite. Os moradores de rua adormecidos acordaram assustados, em pânico. Maya, alertada pelo barulho, correu para acordar os outros, enquanto Edward, sem hesitar, assumiu a liderança da evacuação. Sua calma contrastava com o medo que reinava ao seu redor. Cada gesto era preciso, cada decisão rápida. Ele guiou os ocupantes em direção às saídas de emergência, garantindo que ninguém fosse deixado para trás. Lucas, o jovem funcionário, tremia ao observar as chamas lamber as paredes. Edward o agarrou pelo ombro e disse: mantenha o foco. Proteja as pessoas, não as coisas. Essas palavras foram suficientes para acalmar Lucas, que seguiu Edward sem hesitar. Em poucos minutos todos foram evacuados. Mas o incêndio já havia causado danos consideráveis. Edward assistia à cena com o coração pesado. Não se tratava apenas de um acidente. Ele sabia que alguns ex-parceiros poderiam ter orquestrado o desastre para desestabilizá-lo. Dúvida e raiva se misturavam à tristeza. No dia seguinte, com as chamas controladas, Edward não procurou culpados. Concentrou-se em reconstruir e proteger seus protegidos. Reuniu a equipe e os moradores de rua e disse: vamos reconstruir. E esta provação só nos tornará mais fortes. O incêndio tornou-se um momento de união. Aqueles que testemunharam o medo viram a coragem de Edward e a solidariedade que crescia entre os ocupantes. Até mesmo os clientes fiéis que tinham vindo avaliar os danos, ficaram comovidos com a determinação deste outrora morador de rua, agora um líder e protetor. Esta crise revelou uma verdade fundamental. A resiliência não se mede pela ausência de perigo, mas pela forma como alguém se levanta diante dele. E Edward sabia que desafios ainda maiores viriam para testar a força do Royal Hotel e de sua família recém-formada. Após o incêndio, Edward Thompson sabia que a ameaça não era aleatória. Ele observara as pistas deixadas pelas chamas, fechaduras arrombadas, sistemas elétricos sabotados e testemunhas que haviam visto indivíduos suspeitos espreitando perto do hotel no dia anterior. Era a hora de descobrir quem estava por trás do ataque. Com a ajuda de Charles e alguns funcionários de confiança,
Edward examinou as imagens de segurança e cruzou as informações com transações suspeitas anteriores. Lentamente a verdade veio à tona. Os responsáveis eram ninguém menos que os antigos sócios que o haviam traído anos antes. Aqueles que acreditavam que poderiam destruí-lo subestimaram sua vigilância e determinação. Edward não reagiu com raiva impulsiva. Sabia que a vingança precisava ser calculada e precisa. Convidou seus antigos adversários para uma reunião formal, com a presença de testemunhas jurídicas e financeiras. Desta vez não havia espaço para blefes. As provas eram irrefutáveis: documentos, vídeos, depoimentos de testemunhas. Quando o confronto começou, o silêncio tomou conta da sala. Os sócios arrogantes, apenas algumas semanas antes, se viram expostos e vulneráveis. Edward falou calmamente. Você tentou destruir o que eu construí. Você colocou vidas inocentes em perigo. Mas sua arrogância o traiu. Ele apresentou cada evidência em detalhes clínicos, mostrando como cada ato de sabotagem havia sido planejado e executado. A tensão aumentou quando os ex-sócios perceberam que não poderiam escapar das consequências legais e financeiras de suas ações. Mas Edward não buscou humilhação pública. Ele ofereceu uma última chance: reconhecer publicamente seus crimes, assinar um acordo legal para nunca interferir no hotel e contribuir para sua reconstrução. Aqueles que se recusassem enfrentariam ação judicial imediata. Este capítulo terminou com uma vitória estratégica e moral. Eduardo não apenas protegeu o hotel, mas também demonstrou que a justiça e a determinação podem triunfar mesmo contra adversários poderosos e maliciosos. O Royal Hotel tornou-se um símbolo não apenas de resiliência e esperança, mas também da justiça restaurada. As semanas seguintes ao confronto com os antigos sócios foram marcadas pela reconstrução e renascimento do Royal Hotel. Edward Thompson, agora plenamente reconhecido como proprietário e líder incontestável, supervisionava cada detalhe com uma mistura de rigor e benevolência. A ala dedicada aos protegidos foi completamente reformada e inaugurada oficialmente. Maya, Lucas e os demais ocupantes que antes conheciam as ruas e o desespero, passaram a desempenhar papéis essenciais dentro do hotel. Os hóspedes, inicialmente surpresos com a iniciativa social, passaram a admirar a transformação e a se comover com a dimensão humana e generosa do estabelecimento. Edward estava no saguão reformado, observando o que havia construído, um lugar onde luxo e compaixão coexistiam, onde a experiência do cliente e a transformação social eram inseparáveis. A equipe, leal e motivada, trabalhava com orgulho, sabendo que fazia parte de algo maior do que eles próprios. Os antigos sócios, legalmente neutralizados, haviam desaparecido do horizonte. O hotel não estava mais ameaçado e a serenidade retornava gradualmente. Mas o mais importante não era a vitória sobre os inimigos, era o renascimento de vidas, incluindo a do próprio Edward. Uma noite de comemoração foi realizada, reunindo clientes, funcionários e protegidos. Os discursos, sorrisos e agradecimentos criaram uma atmosfera vibrante e comovente. Edward falou humilde, mas firme: este hotel não é só meu. Ele pertence a todos que trabalham aqui, se hospedam aqui e encontram uma segunda chance. Provamos que a resiliência, a solidariedade e a justiça podem prevalecer, mesmo após as piores adversidades. Enquanto as luzes do corredor brilhavam e a música enchia o ar, Edward sentiu uma paz profunda. O homem que antes fora um sem-teto, humilhado e esquecido pelo mundo, estava agora à frente de um reino de renascimento e esperança. O Royal Hotel, símbolo de luxo, resiliência e justiça, continuaria a prosperar, mas, mais do que isso, continuaria a transformar vidas. E Edward Thompson, dono deste lugar e mentor de almas perdidas, sabia que a verdadeira grandeza não reside no que se possui, mas no que se pode oferecer aos outros. A chuva do dia anterior não era mais fria e hostil. Caía suavemente sobre a cidade, brilhando sob as luzes, como um espelho de renascimento e esperança renovada.